Bom dia, pessoal. E aí, sextando, como é que vocês estão? Espero que tudo bem, né? Vamos começar mais uma semana aí maravilhosa para a gente estudar, aprender coisas novas e manter a vida seguindo, certo? Então, olha só. Hoje a gente vai falar sobre alguns órgãos do corpo humano, certo? Ah, fazendo uma breve recapitulação do que a gente viu até agora, né? A gente viu com detalhes como é que funciona uma célula, quais são as estruturas que ela apresenta e como essas estruturas trabalham juntas para manter a célula viva, certo? A gente viu também os níveis de organização da biologia e o que isso quer dizer? A gente viu como é que as células em seres multicelulares elas vão se agrupar para formar estruturas e organismos mais complexos, né? A gente viu que um tecido é um conjunto de células que tem ali a mesma função, o mesmo formato, né, que se juntam para formar um tecido. E esse tecido ele vai ter também uma função específica. E quando este tecido se juntar com outros tecidos, a gente vai ter a formação de um órgão, já que o órgão é um conjunto de tecidos. E a gente viu também que o conjunto de órgãos é um sistema e o conjunto de sistemas é um organismo, né? É o corpo humano. Então, na aula de hoje, a gente vai focar em órgãos do corpo humano. Óbvio que não vamos falar de todos os órgãos do corpo humano. A gente vai falar rapidamente sobre os principais órgãos do corpo humano, certo? Isso está no livro de vocês também, vocês podem acompanhar pelo livro se vocês quiserem, todos esses órgãos aí. E as funções dele, né? Como eles ajudam, no que eles estão envolvidos para manter o seu corpo funcionando bem. E depois a gente vai ver os sistemas do corpo propriamente ditos. Mas hoje vamos falar um pouco sobre os principais órgãos, tá? E eu queria iniciar a aula trazendo um questionamento para vocês, certo? Vocês já viram a apresentação, assistiram a apresentação de uma orquestra? Seja ao vivo ou no filme, numa série, numa novela, na televisão, em qualquer lugar. Se você já viu uma orquestra tocando, você vai perceber, né, que ali existem vários músicos tocando vários instrumentos diferentes. Essa orquestra que está aí no GIF que vocês estão vendo agora, ela é até pequena, né? Ela é um tamanho assim médio, vamos dizer. Existem orquestras muito maiores do que essa, né? Se vocês não viram ainda uma orquestra tocando, coloca no Google, no YouTube, só para vocês verem. Uma orquestra tocando de verdade. E você vai ver que, primeiro, é uma coisa muito bonita de se escutar, porque realmente é muito bonito. E uma coisa que vocês vão notar é que, apesar de ter vários músicos diferentes, com vários instrumentos diferentes, vocês vão notar uma coisa. Que aquela música inteira, ela parece que todos esses instrumentos que fazem tantos barulhos diferentes, eles fazem um único som juntos. O que acontece? Você já deve ter escutado o som de um violino, ou um som de um contrabaixo, o som do saxofone, o som do clarinete, todos separadamente. Mas numa orquestra, quando tudo está tocando junto, fica tudo harmônico. Tudo entra em harmonia e um som não fica competindo com o outro. É como se quando eles estivessem tocando uma música, você escutasse um único som, certo? Fica muito harmonioso. Por quê? Cada instrumento desse, ele está tocando uma melodia específica, uma nota específica, cada um desempenhando o seu papel, para que no resultado final você tenha aquela música bonita, aquela música harmoniosa sendo tocada, certo? E o que acontece? O nosso corpo ele não vai funcionar tão diferente de uma orquestra. Por quê? Se você tivesse um monte de músico aí tocando bem harmoniosamente, porém, se apenas um desses músicos, apenas um deles, desafinar, você estraga a música inteira. Quando está todo mundo ali tocando bonitinho e alguém desafina, você na hora escuta o som que desafinou e estraga a música na hora, né? Então, a mesma coisa é o seu corpo humano. Se a gente for comparar o corpo humano com a orquestra, cada instrumento desse seria um dos nossos órgãos, tá? Então os nossos órgãos estão todos funcionando todo o tempo, trabalhando numa harmonia constante entre eles, que é para manter o seu corpo funcionando.
E da mesma forma que quando um instrumento desafina e estraga a música, se um órgão seu desafina, se um órgão seu dá algum problema, qualquer problema que seja, se você tem uma infecção por causa de algum micro-organismo, se você tem alguma doença que prejudique o funcionamento de algum órgão, se qualquer coisa acontecer que prejudique o seu órgão ou o funcionamento dele, você vai ter todo o seu corpo sofrendo por causa disso. Porque o que é que os órgãos fazem, né? Eles trabalham em sintonia, eles trabalham em conjunto para manter o seu corpo funcionando a todo instante, né? Você respira, você come, você digere, o seu coração bate, o seu cérebro manda impulsos nervosos a todo momento os órgãos estão trabalhando com a principal função de quê? Manter você vivo. E é sobre isso que a gente vai falar agora, né? Pegar cada órgão e falar um pouco sobre a função de cada um desses órgãos, beleza? Mas, primeiro, o que é que eu quero que vocês façam, né? Porque o que é que acontece? Eu percebi nos últimos dias que às vezes vocês não estão assistindo a aula completamente. Como é que eu sei isso? Quando vocês colocam lá no grupinho, né, presente, né, e acaba lá para as 10 horas, acaba o tempo que vocês têm para assistir a aula e fazer as atividades, eu sempre vou lá no YouTube, no vídeo da aula, e eu vejo um número de visualizações. E comparo com o número de pessoas que marcou presença lá no grupo, né? E eu vejo que o número de pessoas que marcou presença é maior do que o número de visualizações. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que existem alunos que não estão assistindo o vídeo inteiro. Como é que você sabe, professor? Porque às vezes os alunos me entregam a atividade já pronta antes de acabar às 10 horas. E às vezes antes das 8 horas. Aí eu fico pensando, então peraí, se minha aula tem uns 40 minutos, como é que o aluno assistiu a minha aula, assistiu a aula do outro professor, fez as duas atividades e já entregou? Não tem como, não dá tempo. Então eu sei que existem alguns de vocês que não estão assistindo a aula inteira. E o que é que eu vou fazer para garantir que vocês vão assistir a aula completa, né? Ao longo da aula eu vou soltar umas informações, umas coisas bem aleatórias e eu vou perguntar se vocês viram isso. Então a primeira tarefa que vocês vão fazer agora, antes de a gente continuar a aula, é comentar aí embaixo no YouTube mesmo esta frase que está aí: ciências é a melhor matéria, né? Então comentem aí, porque se vocês comentarem isso aí, eu vou saber que vocês pelo menos iniciaram o vídeo, certo? E ao longo do vídeo aí vai ter outras tarefinhas nada a ver, que eu vou pedir para vocês fazerem para eu ter certeza que vocês estão vendo esse vídeo, beleza? Então comentem aí, eu só vou receber a atividade de quem comentou aqui embaixo, tá? Então eu vou saber que você fez isso mesmo. Então comenta aí, ciências é a melhor matéria, beleza? Então vamos agora falar dos órgãos, né? Então olha só, o primeiro órgão que a gente vai falar aqui, galera, é a pele, certo? Deixa eu só ver se eu consigo tirar isso aqui da frente. Eu não estou conseguindo. Eu não queria que isso ficasse na frente do texto. Tá, não vai sair, não tem problema. Tá, mas a pele, certo? A primeira coisa que vocês precisam saber é que a pele ela é o maior órgão do corpo humano, tá? E a principal função da pele, galera, é órgão, tá? Que ficou no plural, mas não é plural. Órgão. É o maior órgão do corpo humano. E a principal função da pele é proteger o organismo, tá? Então a gente tem esse órgão que reveste todo o nosso corpo externamente para impedir que micro-organismos que estão no ar nesse exato momento invadam as estruturas internas do nosso corpo. Porque o que acontece? Vocês já devem saber a essa altura da vida que aqui no ar, nesse exato momento, tanto o ar que eu estou respirando aqui, como o ar que você está respirando aí na sua casa, é cheio de micro-organismos, é cheio de fungos, de bactérias, né, que ficam aqui circulando no ar, certo? Então, a nossa pele, ela vai servir logo de cara como uma barreira para impedir que esses micro-organismos invadam
às estruturas internas do nosso corpo, certo? Um outro fato muito importante sobre a pele é que ela é sensível a estímulos. E o que isso quer dizer, né? Ao longo de toda a nossa pele, que reveste todo o nosso corpo, a gente tem vários receptores, né? É como se fossem pequenas anteninhas, certo? Essas anteninhas são alguns neurônios, certo? Algumas células nervosas, que vão fazer o quê? Captar os estímulos do ambiente, né? E também os estímulos do próprio corpo. Como assim, professor? Por exemplo, quando algo toca em você, você não sente? Quando algo toca na sua pele? E por que você sente quando algo toca na sua pele? Porque ali tem receptores que vão sentir o toque e eles vão pegar esse estímulo, enviar para o seu cérebro interpretar essa informação. E o seu cérebro interpreta o quê? Ó, tem alguém te tocando aí. É a mesma coisa se você estiver passando na cozinha e sem querer encostar numa panela quente, né? Você sente que está quente, na mesma hora você tira. Por quê? Existem ali receptores de temperatura também que fazem com que você perceba a temperatura do ambiente. Se está quente, se está frio. E se está muito quente e corre o risco de causar um dano para o tecido, né? Um dano para a pele, causar um dano para o órgão, no caso uma queimadura, né? Então, automaticamente, esses receptores mandam uma mensagem muito rápida para o seu cérebro, para que o seu cérebro mande uma ordem para você retirar o braço dali que está queimando, né? Então, a pele vai ter essa função também, né? De captar esses estímulos do ambiente, beleza? A outra coisa também que a pele faz é atuar no controle da temperatura, certo? Então a pele ela também ajuda, né, a controlar a temperatura do organismo. Como? Associado à nossa pele, lembra que a aula passada a gente viu tecido epitelial, certo? E a gente viu que a pele, que é um órgão, ela é feita de tecidos epiteliais e tecidos conjuntivos, certo? Uma das estruturas que existe na nossa pele, que é feita de tecido epitelial, são as glândulas sudoríparas, que produzem suor, né? E o que é que acontece? Quando você sua, geralmente quando você faz algum exercício, ou a temperatura do ar está muito alta, nesse exato momento aqui onde eu estou, está muito quente, tanto que o ventilador está ligado, e eu estou suando. Por que eu estou suando? Porque a temperatura do meu corpo está aumentando. Só que, para que a gente consiga funcionar direitinho, a gente tem que manter a temperatura do corpo constante. Então, quando a temperatura do nosso corpo sobe por causa do ambiente, ou por causa de algum exercício físico que você está fazendo, automaticamente as suas glândulas sudoríparas produzem suor. Elas jogam literalmente líquido, água, em cima da sua pele, que é para resfriar a temperatura superficial do seu corpo, a temperatura da superfície do seu corpo, né? Então a pele começa a produzir suor através das glândulas sudoríparas para controlar a temperatura, beleza? Para dar uma ajudada, dar uma controlada ali para a temperatura não subir demais, né? E na nossa espécie, na espécie humana, né, a pele ela tem muitas variações de cor, né? O que é normal, faz parte da variação de cor da pele humana ter várias cores, como vocês veem aí, né? Existem de pessoas muito brancas a pessoas negras, né? E aí você tem os intermediários, né? A pele parda, amarela, vermelha, marrom, e você tem toda essa variedade de cores para a pele humana, beleza? E depois a gente vai ter uma discussão sobre isso, sobre como as pessoas de forma muito irracional, muito sem noção, têm preconceito com outras pessoas por causa da cor da pele, né? Que não tem nada a ver, porque a cor da pele é só a cor da pele, não quer dizer nada sobre a pessoa, né? Ó, próximo órgão, né? Temos aí o cérebro, que é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, tá? Porque ele basicamente que vai comandar o resto do corpo. Se a gente for comparar lá com a nossa orquestra, né? Lembra que lá no GIF da orquestra tem um maestro, né? O condutor da orquestra. Que ele que comanda, ele que dá as ordens para todos os instrumentos tocarem e funcionarem bonitinho. No nosso caso, quem seria o maestro seria o cérebro, né? Ele que vai ali comandar os demais órgãos, né?
dar ordens para os outros órgãos para funcionar direitinho e manter tudo em equilíbrio, certo? Então o cérebro basicamente ele comanda pensamentos e movimentos, certo? E ele consegue enviar essas informações, enviar essas ordens através de impulsos nervosos, né? Lembra que a gente viu na aula passada sobre tecido nervoso, que você tem lá os neurônios, e os neurônios se comunicam uns com os outros através de impulsos nervosos. E são através desses impulsos nervosos que o cérebro manda ordens para o corpo, para várias partes do nosso corpo, né? Então, como eu acabei de dizer, né, ele também envia informações para os membros que geram uma resposta imediata, né? Lembra quando você tira a mão rápido ali porque você encostou numa panela quente sem querer? Então, são essas mensagens rápidas, esses impulsos elétricos que os seus neurônios mandam, comandados pelo seu cérebro, beleza? Então o cérebro está aqui responsável pelos pensamentos, pela memória, pela inteligência, pelos movimentos também, e ele é o centro de comando do nosso corpo, beleza? Próximo órgão, temos o coração. Para quem nunca viu um coração humano de verdade, é isso aí que vocês estão vendo na imagem do lado esquerdo, tá? E a função básica do coração, tipo, eu diria que coração e cérebro são os órgãos mais importantes do nosso corpo, né? O cérebro que comanda tudo, né? Se o seu cérebro parar de funcionar, você morre. E o coração porque bombeia o sangue. Então, se o coração parar, você também morre, né? Então, são os dois órgãos mais importantes do nosso corpo. E qual a função específica do nosso coração, né? Ele bombeia o sangue, né? Fazendo o sangue circular por todos os órgãos através de vasos sanguíneos, né? Existem vários vasos sanguíneos ao longo do nosso corpo, espalhados por todos os lugares do nosso corpo, e o sangue que corre dentro desses vasos sanguíneos é bombeado pelo sangue. E por que a gente precisa de um coração que bombeia sangue, né? Porque a função do sangue, galera, é transportar oxigênio e nutrientes para todas as partes do nosso corpo, certo? Tipo as nossas células que compõem o nosso corpo, elas são células vivas, certo? E para que elas se mantenham vivas, elas precisam de nutrientes e oxigênio. E quem é que leva nutrientes e oxigênio para as células do nosso corpo? O sangue, né? Então, para que esse sangue corra por todo lugar, entregando oxigênio e nutrientes, você precisa de um órgão que bombeie esse sangue, que faça o sangue circular. E esse órgão é o coração, belezinha? Então, a função do coração, bombear o sangue, fazendo circular por todos os órgãos, por meio dos vasos sanguíneos, ok? Seguindo em frente, temos aí o pulmão, né? Lembra que eu acabei de dizer, há 10 segundos atrás, que o sangue precisa transportar oxigênio, porque para as nossas células sobreviverem, tem que ter oxigênio, né? Mas como que o seu corpo obtém esse oxigênio? Através da respiração. E quem está envolvido com este processo? O pulmão, que é isso que vocês estão vendo aí na imagem, tá? Esse pulmão aí do lado esquerdo é a imagem real de um pulmão, beleza? E a sua função principal é oxigenar o sangue e retirar o gás carbônico dele para então ser eliminado pelo organismo, tá? Então o que é que acontece? Quando você respira, você inspira, né? Você botou oxigênio para dentro, né? O seu pulmão pegou esse oxigênio que estava no ar e jogou na sua corrente sanguínea. Isso que eu acabei de fazer, inspirar, fez tudo isso. O ar entrou no pulmão, o pulmão pegou esse oxigênio e jogou lá na corrente sanguínea. Aí quando eu faço, quando eu expiro, né, quando eu coloco o ar para fora, o pulmão, que acabou de colocar oxigênio no meu coração, no meu sangue, né, ele pega o gás carbônico que está no sangue e joga dentro do pulmão e do pulmão joga para fora. Porque o nosso corpo ele não pode acumular gás carbônico. Então, o pulmão tem essa função também de tirar o gás carbônico do sangue e jogar de volta para o ar. Beleza? Então, função do pulmão, oxigenar o sangue e retirar o gás carbônico dele, para depois esse gás carbônico ser eliminado. Tá bom? Beleza até aí? Vamos lá. E aí vocês têm o fígado, tá? Aí, para quem nunca viu um fígado na vida real, é essa coisa aí do lado esquerdo, tá? Eu detesto o fígado. Quando eu era criança e minha mãe fazia fígado em casa, eu não gostava, porque eu achava a textura na boca do fígado um pouco ruim. Porém, crianças, ele é muito saudável, tá? Quando sua mãe fizer fígado na sua casa, por favor, coma, porque é muito importante para a sua saúde.
Mas, no corpo humano, qual a função dele? A função dele é processar e armazenar alguns nutrientes, tá? Então, geralmente, quando você se alimenta e o seu sistema digestório absorve esses nutrientes, alguns desses nutrientes vão ser processados, vão ser modificados para ser melhor utilizados lá no fígado, tá? E também o fígado é o órgão que processa medicamentos e hormônios. Então, quando você está meio doente, você está passando mal, você toma um comprimido, você toma um remédio, qualquer que seja, as substâncias que estão neste remédio vão ser processadas lá no fígado. É o fígado que vai receber essas substâncias, dar uma processada ali, uma modificada para deixar ele mais absorvível pelo corpo e espalhar de novo, tá? E também é o fígado que purifica o organismo das toxinas. Você já devem ter ouvido falar que pessoas que bebem muito, que tomam muito álcool, elas têm problemas no fígado. Porque toda substância estranha que você ingere, quem vai processar ela é o seu fígado, né? E o álcool, para o organismo humano, é considerado uma toxina, né? É meio tóxico. Porque, por exemplo, uma pessoa alcoólatra, uma pessoa que bebe demais, bebe muito álcool, ela vai, muito provavelmente, lá mais para frente, ao longo da vida, adquirir problemas de fígado, né? Porque o fígado fica sobrecarregado de tanto ter que processar o álcool, né? De tanto ter que se livrar do álcool do organismo. Porque o organismo é tóxico, o álcool é tóxico para o corpo da gente, né? Então o fígado tem que ir lá, filtrar todo esse álcool para poder eliminar. E isso acaba cansando o fígado, acaba sobrecarregando o fígado. Então, geralmente, pessoas que bebem muito álcool acabam tendo problemas de fígado, beleza? Outro órgão muito importante, galerinha, é o pâncreas, tá? E o pâncreas ele tem um papel muito importante durante a nossa digestão, né? Na digestão do alimento, porque ele produz enzimas digestivas. Mas o que é uma enzima? Enzima é uma substância química produzida pelo corpo que vai realizar alguma reação, certo? Então, se a enzima é digestiva, são as substâncias que vão promover a digestão, ou seja, que vão quebrar o alimento em várias partes menores que o nosso corpo vai ser capaz de absorver. Então, o pâncreas ele tem um papel muito importante em produzir essas substâncias que vão ajudar a quebrar o alimento para a gente poder retirar o nutriente deles, tá? E além de produzir essas substâncias digestivas, né, as enzimas digestivas, o pâncreas também ele produz alguns hormônios, entre eles a insulina. E vocês, insulina, já devem ter ouvido falar, né? Porque o que acontece? A insulina, ela controla os níveis de açúcar no sangue, né? Então, o açúcar, ele precisa chegar nas nossas células. E quem ajuda a tirar esse açúcar do sangue e colocar para dentro da célula é a insulina. Tanto que pessoas que têm algum problema no pâncreas e têm uma deficiência na produção de insulina, elas vão acabar tendo muita glicose no sangue. E você sabe que uma pessoa que tem muita glicose no sangue é uma pessoa que tem diabetes, né? E geralmente uma pessoa diabética, dependendo do tipo de diabetes, ela precisa tomar insulina, justamente para diminuir o nível de glicose no sangue, né? Porque a insulina vai chegar lá, pegar essa glicose, tirar do sangue e colocar dentro da célula. Então, pâncreas aí é um órgão muito importante, tanto para produzir enzimas digestivas como produzir a insulina, né? Beleza até aí? Ó, eu não sei se vocês estão escutando um miado, mas é porque eu tenho um gato, tá? E o meu gato tá trancado aqui fora do quarto agora, e ele tá querendo entrar, e por isso ele tá miando, tá? Se vocês escutaram um miado, é por causa disso. E agora, galera, lembra que eu falei que ia dar umas informações bem aleatórias para vocês, né? Então, primeira informação aleatória é que o meu Pokémon favorito da primeira geração é o nosso querido Squirtle. Então, no exercício de vocês hoje, quando vocês forem entregar, né, ou no Google Sala de Aula ou no WhatsApp, eu quero que vocês coloquem lá, tipo, depois que vocês fizerem as questões que eu vou mandar para vocês, a última questão vocês vão colocar essa resposta aí, tá? Qual é o Pokémon favorito do professor Rafael Costa? Squirtle, tá? Detalhe, você não está vendo essa informação, então não comente ela com ninguém, com nenhum dos seus colegas, porque vai que tem um colega que não quer assistir a aula inteira.
Aí ele vai perguntar a você quais eram as informações para ele não ter que assistir a aula inteira. Aí o que você vai fazer? Você não vai dar esta informação. Você vai guardar esta informação para você, para que o seu coleguinha tenha que assistir a aula inteira e descobrir todas as coisas que eu escondi aqui ao longo da aula. Então a primeira coisa que a gente viu foi, comenta ali embaixo, né, ciências é a melhor matéria. E agora a segunda coisa aleatória que temos aqui, meu Pokémon favorito é Squirtle, tá? Vamos seguir em frente. Então, voltando agora aos órgãos do corpo humano, certo? Próximo órgão do corpo humano é o baço, tá? E o baço, galera, ele é um órgão importante porque ele produz e armazena anticorpos e linfócitos, tá? Lembrando que os anticorpos e linfócitos, eles atuam na defesa do nosso organismo. O linfócito, para quem não lembra, ele é a célula branca do nosso sangue, as células brancas, né, os glóbulos brancos. E a função dele, basicamente, é patrulhar o nosso corpo e procurar organismos, micro-organismos ou partículas invasoras. Então, quando você está doente por causa de algum vírus, por causa de alguma bactéria, por causa de algum fungo, por causa de algum protozoário, geralmente o seu corpo ele produz linfócitos, né? Ele ativa os linfócitos dele para patrulhar o seu corpo, encontrar aquele micro-organismo e destruir aquele micro-organismo, certo? E geralmente esses linfócitos eles produzem anticorpos. E os anticorpos são justamente as substâncias produzidas pelos linfócitos que vão destruir esses micro-organismos invasores, tá? E tanto anticorpos como linfócitos são produzidos pelo baço, que é esse órgãozinho que fica aí do meu lado esquerdo aqui, né? Atrás do intestino um pouco aí. E tanto os linfócitos como os anticorpos vão ser liberados na nossa corrente sanguínea sempre que forem necessários, sempre que tiverem que combater alguma infecção. Beleza? Próximo órgão, estômago. O estômago todo mundo sabe o que é, todo mundo já ouviu falar, né? E lá no estômago, o que vai acontecer é a mistura dos alimentos ingeridos, tá? Então, quando você ingere o alimento, né, ele vai se acumulando ali no estômago, e o estômago ele vai liberar esse líquido que vocês estão vendo aqui no gifzinho, que é o suco gástrico. E o suco gástrico é um conjunto de substâncias liberadas pelo estômago que vão ajudar a quebrar os nutrientes, né, e transformar ele em substâncias mais simples que vai facilitar a absorção delas pelo nosso corpo, beleza? Geralmente esse suco gástrico que a gente produz no estômago ele é muito ácido, né, justamente para poder quebrar esse alimento, poder corroer o alimento, certo? Então, a função básica do estômago é auxiliar na digestão, né? Produzir o suco gástrico para quebrar o alimento em substâncias mais simples para facilitar a absorção delas depois. Beleza? Claro, galera. Até aí a função do estômago? Espero que sim. Se não, essa pergunta depois. Beleza? E aí vocês têm o intestino, o primeiro intestino, né? Nós temos dois intestinos. O intestino delgado, que é esse mais fininho que vocês veem aqui, ele é maior. E vocês têm o intestino grosso, que é esse daqui, que a gente vai ver no próximo slide. Mas o intestino delgado, ele vai finalizar a digestão dos alimentos, né? Porque vocês sabem que a digestão da gente, ela começa na boca, né? Então, ela começa a mastigar para quebrar o alimento. Aí ela desce para o estômago. E no estômago vai ser lançado o suco gástrico, como a gente acabou de ver, que vai ajudar a quebrar esse alimento. Só que o final da digestão, o final desta quebra dos alimentos, acontece no intestino delgado. E é no intestino delgado também que vai acontecer a absorção dos nutrientes. Então, todos esses nutrientes que você tem que adquirir na sua alimentação para manter o seu corpo saudável, vão ser absorvidos lá no intestino. Então, o intestino absorve esses nutrientes e manda para a sua corrente sanguínea, manda para o seu sangue, para o seu sangue distribuir por todo o corpo. Beleza? Então, funções do intestino delgado: finalizar a digestão de alimentos e enviar os nutrientes para o sangue. Belezinha? E aí você vai ter o intestino grosso. E o intestino grosso vai ser lá mais para o final do tubo digestivo da gente, né? E assim como o intestino delgado tem a função de absorver nutrientes, o intestino grosso vai ter a função de reabsorver a água, certo? Daquele resto de alimento, e alguns sais minerais, tá bom? Então, quando você já deve ter escutado aí na sua vida que a gente precisa tomar 2 litros de água para manter o corpo hidratado, certo?
Essa água que você bebe, ela passa pelo tubo digestivo, mas ela só vai ser absorvida mesmo pelo seu corpo, né, lá no intestino grosso. Porque é a função do intestino grosso fazer a reabsorção de água e de alguns sais minerais, tá bom? E os resíduos que sobram ali, depois que você retira a água do resto do bolo alimentar e você retira os sais minerais, aquele resto de bolo alimentar resseca e vira fezes, né? Então, os resíduos da digestão são conduzidos para que sejam eliminados pelo corpo também, lá no intestino grosso. Então, no intestino grosso, depois vai para o reto e do reto sai pelo ânus como fezes, né? O resto do alimento. Belezinha? Então, função do intestino delgado, absorver nutrientes e finalizar a digestão. Função do intestino grosso, reabsorver água e sais minerais. Tá bom? Rins. Próximo órgão são os rins. E a função dos rins é muito fácil, é muito tranquilo, né? Que eles vão filtrar o sangue da gente para eliminar substâncias nocivas ao organismo. Então, o que é que acontece? Quando a gente come e se alimenta, e a gente faz as funções do nosso corpo, as reações para manter o nosso corpo funcionando, às vezes o nosso corpo, eles acabam produzindo como produto dessas reações algumas substâncias tóxicas, principalmente substâncias ricas em nitrogênio. E a gente não pode acumular essas substâncias ricas em nitrogênio dentro do nosso corpo. Isso não pode ficar acumulado no nosso sangue, porque isso pode acabar intoxicando a gente. Então a gente tem um órgão cuja função é especificamente filtrar o sangue, tirar essas substâncias tóxicas e eliminar. Então, qual seria o órgão que faz isso? Os rins. Os rins, eles vão filtrar o sangue, tirar essas substâncias tóxicas, certo? Essas substâncias tóxicas vão ser lançadas lá na bexiga, né, que a gente vai ver já já, e lá, quando misturar com água, se transforma em urina. Então, a urina que a gente libera nada mais é do que substâncias tóxicas que o nosso corpo está eliminando, certo? Então, recapitulando, função dos rins é o quê? Filtrar o sangue para eliminar as substâncias nocivas ao organismo, tá? E aqui a minha terceira informação aleatória para saber se vocês estão realmente vendo esta aula até o final, né? O último anime que eu vi foi esse daí, ó, Mob Psycho, tá? Então quem quiser assistir pode assistir, que é muito legal. Mas este foi o último anime que eu vi. Então lá no exercício de hoje, na última questão, depois da última questão, você coloca lá que o Pokémon preferido do professor é Squirtle e o último anime que o professor viu foi Mob Psycho. Beleza? Então eu quero ver se vocês realmente estão assistindo essa aula inteira, tá, galera? Então, de olho em vocês. E temos aqui agora, voltando aos nossos órgãos, a bexiga, né? A bexiga, ó, só para vocês se situarem, os rins são esses dois aqui de cima, tá? E a bexiga é essa aqui de baixo, né? Que fica na parte posterior, a parte inferior do nosso corpo, certo? E a função dela, basicamente, é eliminar a urina antes da urina ser colocada para fora, né? Armazenar a urina antes dela ser eliminada. Então, quando os rins eles filtram a nossa corrente sanguínea, essas substâncias tóxicas vão ser jogadas lá na bexiga, que quando misturar com a água, né, que estão sendo lançadas ali também, você vai ter a formação de urina. E a função da bexiga, basicamente, é armazenar essa urina antes da urina ser eliminada. Belezinha? Tranquilo, né, galera? Veja que esse assunto não é difícil. São só assim, é meio chato porque são vários órgãos que vocês vão ter que lembrar depois, né? Mas estudem que vai dar certo, tá? Ó, como exercício para vocês hoje, eu vou deixar a página 133, certo? Que tem aí um texto falando sobre a cor da pele, né? Sobre os diferentes tons de pele da pele humana. E vocês vão responder as 3 primeiras questões da página 133. Se vocês abrirem aí agora a página 133, vocês vão ver que tem um quadrinho amarelo lá embaixo, na seção Reflita e Responda. Então, dessa seção aí, Reflita e Responda, vocês vão responder as 3 primeiras questões
depois de vocês lerem o texto que está aí na página 133, tá? E vocês também vão assistir aí esse vídeo que eu vou deixar o link lá no Google Sala de Aula, né? Que é Dudu e o Lápis Cor da Pele. É tipo um mini vídeo, um mini episódio, não é uma websérie, né? Um episódio curto de menos de 20 minutos, que eu quero que vocês assistam e vocês deem a opinião de vocês sobre este assunto. Eu vou botar lá também lá no Google Sala de Aula o que é que vocês devem responder sobre este vídeo também, tá bom? Por hoje é só, galera. Hoje a nossa aula foi mais rápida, né, que é mais tranquila. Façam as atividades e coloquem também as 3 informações aleatórias que eu pedi para vocês, né? O comentário lá de baixo, daquela frase lá que a gente viu no início, e as 2 informações que eu soltei aí ao longo da aula, para eu ter certeza que vocês estão assistindo a aula toda, tá bom? Então é isso aí, eu vejo vocês semana que vem e até lá!